Um bom dia do Senhor para todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos assistem nesse momento de culto, em que nós queremos celebrar o 25º domingo após Pentecoste, que é o último domingo do ano da Igreja. É o último domingo do ano da Igreja. No próximo domingo, nós iniciamos já um novo período, um novo calendário, ao adentrarmos a época de Advento, a época de preparo ao Natal, a época, enfim, de preparo para a vinda histórica de Jesus a esse mundo para cumprir com a missão que o seu Pai lhe deu, que foi de salvar a humanidade e cumprir a lei em nosso lugar, para que nele nós pudéssemos ter perdão, vida e salvação. Nós, então, chamamos a todos bem-vindos nesse dia especial, nesse dia também, como cada domingo, nós consideramos como dia do Senhor, apesar de todos os outros também serem, mas esse é especial porque é dia em que nós nos dedicamos de uma forma integral, digamos assim, ao descanso e particularmente a ouvir e gostar de ouvir e de aprender a palavra de Deus, cumprindo assim o mandamento que diz: santificarás o dia de descanso. Nós também celebramos cada domingo a ressurreição de nosso Senhor. Essa é a grande mensagem sempre da fé cristã. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, e ele ressuscitou no domingo de manhã. Por isso, cada domingo é uma grande celebração da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos iniciar, então, com o primeiro versículo do Salmo do dia: guarda-me, ó Deus, porque eu em ti me refugio. Salmo 16, versículo 1. Portanto, iniciemos esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos, quando nós achegamos com o nosso coração e mente diante de Deus, é sempre de absoluta importância reconhecermos nossas misérias, nossas fragilidades, nossas imperfeições, nossos pecados. E pedir que Deus não rejeite a nossa adoração em função disso. E para que Deus não nos rejeite em função de nossas fabilidades, nós, no início de cada momento de culto, nós queremos levar a Deus humildemente as nossas iniquidades, para que Ele, olhando para Jesus, Ele nos perdoe e nos receba e se alegre assim com o nosso momento de culto. Por isso, amados no Senhor, vamos de coração sincero nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar todos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste o meu pecado. Por isso vamos orar. Bondoso Deus e Pai, onipotente, nosso Criador e Redentor. Nós somos pobres pecadores e te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido contra ti pecados por pensamentos, palavras e ações. Mas recorremos ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Espírito Santo, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos
a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por isso, irmãos, se de fato é esta a tua confissão, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir agora a leitura do Salmo escolhido para esse domingo, que é o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Bondoso Deus e Pai, nesta época em que encerramos mais um ano eclesiástico, nós lembramos
do fim de todas as coisas. Nós lembramos também do fim da nossa própria vida. Somos finitos. E pensar sobre isso é especialmente hoje, esse momento no calendário da igreja. E pensamos sobre isso não para nos deprimir, mas pelo contrário, para alcançarmos corações sábios, porque é isso que falaste em tua palavra. Ensina-me a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. As coisas do fim não nos amedrontam, mas as coisas do fim nos ensinam. Nos ensinam a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades, a buscar sempre a paz, a justiça e o amor. Concede-nos isso pelo poder do teu Espírito Santo, que é um só Deus, que vive e reina contigo e com Jesus. Jesus, o Espírito Santo e tu, ó Pai, para desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos ouvir também as duas primeiras leituras bíblicas. A primeira do profeta Daniel, que encontramos no Antigo Testamento, em Daniel 12, e os versículos 1 a 3, que tratam do fim do tempo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esse é o texto do profeta que fala do fim dos tempos. São tempos difíceis, mas ele, na verdade, é um texto consolador e extremamente evangélico, porque fala da nossa grande salvação, né? Da nossa salvação. Nós não estaremos nem ficaremos desamparados. Nós queremos ler também a epístola escolhida para esse final de semana, que nós vamos resumir, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 a 25. 19 a 25. O texto, na verdade, ele começa no versículo 11, mas nós vamos começar aqui do 19 até o 25. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia de Deus se aproxima. Assim termina a leitura desta epístola de Hebreus. A epístola de Hebreus, que trata, evidente, foi escrito para os judeus e trata da tradição dos sacrifícios que agora acabaram por causa do último sacrifício de nosso Senhor Jesus.
Nós queremos ler também o Santo Evangelho, que nós encontramos em Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Marcos 13, 1 a 13, onde lemos: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores, e sereis por minha causa, reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Assim termina esse Santo Evangelho para esse domingo. Nós queremos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Nós, como sociedade, construímos coisas maravilhosas. Construímos edifícios, construímos prédios
que desafiam muitas vezes as leis da natureza, graças aos grandes projetos de arquitetos e de engenheiros. Nós desenvolvemos tecnologia maravilhosa, conseguimos nos comunicar com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. As informações hoje fartamente circulam, já não é mais possível esconder o conhecimento, ele está acessível a todos nós. Inclusive, passou a ser possível, por um baixo custo, qualquer um fazer uma graduação, depois, claro, de terminar os ensinos fundamentais e médio. Enfim, podemos, quando temos dúvidas em relação a qualquer coisa, sobre plantas inclusive, que planta é essa? Nós podemos imediatamente acionar a internet e resolver nossas dúvidas. É extraordinário o que fizemos no campo da tecnologia, no campo do conhecimento, no campo das construções, das enormes estruturas de pontes, prédios, estradas, enfim. E isso certamente nos maravilha. E os discípulos, enquanto caminhavam em Jerusalém, estavam maravilhados por uma obra extraordinária que era o templo de Jerusalém. Que pedras, que maravilhas, como foram bem cortadas, como foram bem montadas, como foi muito bem construído, que beleza. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Então as coisas na nossa vida, elas são transitórias. Inclusive as pequenas coisas. Vejam, os momentos de alegria são fugazes. De repente passam. E tantas vezes nosso coração é tomado por sentimentos bem diferentes, de preocupação, de tristeza. Mas mesmo isso também passa, tudo tem seu tempo. Tudo é muito passageiro, tudo é muito fugaz. O dia hoje começou, em alguns lugares com chuva, outros lugares nublado, outros lugares ensolarado. Mas logo esse dia passa e cai a noite. E as coisas assim vão se repetindo. Começamos projetos na nossa vida, terminamos projetos. Em alguns deles somos bem-sucedidos, em outros não. Mas o fato é que eles também acabam. Como o dia, como a alegria, como a tristeza, tudo passa. E nós voamos. Quem de nós já não citou aquela frase ao lembrar um acontecimento no passado e concluir, parece que foi ontem. Mas já fazem dias, já fazem semanas, meses e talvez até anos. E parece que foi ontem. Assim também há de passar tudo nesse mundo. Quando Jesus voltar. A própria terra, com seus espetáculos naturais, deverá sofrer uma mudança muito radical na volta de Cristo. E aí Jesus diz que existirão sinais da volta dele. Claro que esses sinais já existiram na época dos apóstolos. Tanto assim que Paulo, em determinados momentos, acreditava que o fim já seria na sua época. Porque
conforme o próprio Jesus disse, só Deus Pai sabe o fim. Jesus estava no seu estado de humilhação aqui nesse mundo, no seu estado de sofrimento e de dor, e possivelmente ele, naquele momento, tinha também aberto mão de muito conhecimento semelhante ao Pai, e naquele momento nem ele sabia do fim dos tempos. Quando é que seria? Claro que hoje Jesus retorna à sua glória e certamente ele sabe. Mas é importante que em cada geração, desde os apóstolos, cada geração, no seu tempo, veja sinais do fim. Os primeiros cristãos viram sinais do fim quando o templo foi destruído. Os primeiros cristãos viram sinais do fim quando foram perseguidos e muitos mortos. Foi um sinal do fim. Já naquela época, irmãos que não criam, que não tinham sido convertidos à fé, muitas vezes se relacionavam com outros irmãos que haviam entregado seu coração para Jesus com violência, se relacionado com eles com violência. Então, os sinais do fim, eles existem em todas as gerações. Os sinais do fim existiram nas gerações passadas e os sinais do fim, eles existem hoje. Não sei se o fim acontecerá ou não ainda durante a nossa geração. Os sinais estão aqui. A próxima geração verá sinais também. Talvez maiores até do que nós estamos enxergando hoje. Talvez eles aumentarão, mas existirão. A terra sofre, a terra geme, a própria terra aguarda a sua redenção. Isso nós vemos através do aquecimento global, através da degradação ambiental, através do desmatamento. Tudo isso são sinais do fim. Mas os sinais do fim, eles não existem simplesmente para nos atemorizar, para que nós, enfim, nos desliguemos dos nossos compromissos aqui nesse mundo e de forma fanática pensemos que precisamos abrir mão de todas as coisas, porque afinal vem um fim, e precisamos estar preparados. Mas o que é estar preparado para o fim? Nada mais é do que viver uma vida neste mundo de compromisso e de amor. Então o fim, os sinais do fim, que não são só sinais do fim do mundo, mas sinais do fim de nossa própria vida, eles têm um objetivo didático fundamental, que é nos preparar para a vida, nos dar coração sábio e assim aproveitar de forma correta a nossa vida. Alguns imaginam que aproveitar corretamente a vida é fazer alguma viagem, comer e beber fartamente, sem se preocupar mais no futuro, simplesmente se contentar dizendo que a vida é aqui e agora e pronto, e precisamos tirar o máximo de proveito das coisas, não importando se degradamos ou não o próprio planeta, porque afinal ele vai acabar, e pode ser que seja a nossa geração, então vamos usufruir, vamos aproveitar. Esse é um erro. Isso significa que não estamos preparados.
Isso significa, se pensarmos assim, o dia do Senhor nos colherá desprevenidos e com uma fé falsa. Com uma fé que não adianta nada, com uma fé que não produz nada. O fim dos tempos, o fim das coisas, o fim de tudo, inclusive da nossa própria vida, tem a reflexão sobre isso. Não é jamais gostar de sofrer, não é jamais se deprimir, mas pelo contrário, esta visão deve nos estimular para a vida, estimular para o amor, estimular para o serviço ao nosso próximo, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a força que Deus nos dá. Nós estamos numa nova situação a partir do momento em que aquele sacerdote, o último sacerdote, o grande sacerdote, que é Jesus, que fez o último sacrifício, que validou os sacrifícios anteriores. Esta é uma fase agora de perdão, de graça e de amor. Mas também é uma fase de compromisso com esta graça, com este amor. E o compromisso é sempre triplo. Ele é um compromisso com o planeta, com a ecologia, porque foi para isso que Deus nos criou, para cuidar do paraíso. Ele é um compromisso com o próximo, porque foi exatamente para realizar esse compromisso que Deus criou Eva, e a partir de então o companheirismo, que passa a caracterizar necessariamente pela vontade de Deus o relacionamento humano, uns com os outros, que imediatamente se degrada ao Caim matar seu próprio irmão Abel, um grave sinal do fim dos tempos, que deveriam produzir nos sobreviventes uma visão mais sábia, uma visão mais comprometida com Deus. Portanto, um compromisso mútuo. Esse é o segundo nosso compromisso. E o terceiro é sempre, com tudo isso, servirmos e adorarmos a Deus. Então é a terra, são os nossos irmãos e Deus. Essa é, digamos assim, a trindade dos nossos compromissos agora, depois que nos foi concedida a fé e a salvação em Jesus. Depois que o Santo dos Santos, o véu que cobria o Santo dos Santos, se rasga, e aquele espaço exclusivo dos sacerdotes, que entravam para sacrificar, porque representava o lugar de Deus, não representa mais o lugar de Deus, porque o Santo dos Santos passa a ser o coração e a vida de todos nós. O mundo todo recebe Deus, se cumprindo assim aquela palavra evangélica anunciada pelos próprios anjos de que Deus é conosco em Jesus Cristo. Portanto, ao invés de nós nos martirizar ao ler, por exemplo, textos que tratam do fim, principalmente em relação a Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que muitas vezes dá tanto pano para a manga, onde as pessoas interpretam e buscam interpretações complexas e muitas vezes fantasiosas, e não veem o principal, não veem o Evangelho, não veem o poder de Deus,
não veem ali a graça de Deus, não veem ali a misericórdia de Deus, não veem ali o estímulo a uma vida sábia, comprometida com a paz, com a misericórdia e com a justiça. No Antigo Testamento, muitas vezes, a paz e a justiça era buscada até com alguma violência. Mas isso é que muda de forma radical em relação a Jesus Cristo, o príncipe da paz. Justiça, paz, não se busca mais com violência. Busca-se com a pregação e o testemunho do Evangelho, da salvação e da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, que as palavras do Evangelho de hoje e também as palavras do profeta Daniel, que nós ouvimos antes, que também trata do fim dos tempos, não seja uma palavra a nos assustar, mas pelo contrário, seja uma palavra que nos consola com a força do Evangelho e da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua bênção, por teu amor. Nós te agradecemos por tua revelação feita na Escritura Sagrada, onde tu nos anuncia o perdão, a salvação em Jesus Cristo. E onde mesmo quando apontas aos problemas, ao fim e às tragédias que aguardam, digamos, tanto a nossa vida pessoal, como também a própria humanidade como um todo e o planeta, com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo isso não é uma mera lei opressora, mas pelo contrário, é um evangelho que nos alerta. É um evangelho que nos torna sábios. É um evangelho que nos estimula a vivermos bem a nossa vida. E viver bem a nossa vida, nós sabemos que é viver em amor. Viver em amor a ti, à criação tua e ao nosso próximo. Ó Deus, abençoa a todos nós, fortalecendo a fé de cada um, fazendo com que nós possamos sempre manter nossa fidelidade a ti, cumprindo aquela orientação tua lá que aparece em Hebreus, que nós precisamos nos reunir, quando possível, nas nossas igrejas para participar do louvor, para participar juntos da adoração, para participarmos juntos dos sacramentos, realizando batismos e participando da Santa Ceia, juntos orando, juntos nos reconhecendo como irmãos, amparando e aconselhando uns aos outros. Bondoso Deus, nesse tempo também de crise, de pandemia, olha para todas as pessoas que sofrem ainda as consequências do vírus, protege cada um de nós com tua graça e misericórdia, abençoa
a campanha de vacinação para que ela continue, enfim, para que o problema possa ser amenizado e, enfim, resolvido, se assim for da tua vontade, e possamos nós retornar plenamente às nossas atividades normais. Bondoso Deus, abençoa os doentes, abençoa aquelas pessoas que estão muito preocupadas, ansiosas, as pessoas deprimidas, levanta-as, ó Deus, com o estímulo da presença do Teu Espírito e da esperança sempre que encontramos em Ti. Bondoso Deus, olha para todos os nossos irmãos, abençoa todos aqueles que nesse momento estão nos assistindo, com Tua misericórdia, graça e presença. Esteja presente, ó Deus, escuta as orações dessas pessoas e atende-as de acordo com Tua vontade. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.